início e o fim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Exaltamos o teu santo nome, Senhor. Exaltamos a ti, Deus. Recebe, Senhor, a adoração que é tua, Pai. Não há outro igual a ti, Deus. Não
tudo mais. Tu és o ar, ó Pai. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, Jesus. Ainda com seus olhos fechados, adore ao Senhor, continue adorando. Ele é o nosso Emmanuel, o Deus conosco. Enquanto muitas coisas querem nos fazer parar, não vai conseguir, porque o nosso Emmanuel, o nosso Deus, o nosso Pai, sempre está conosco. É nós que ficamos desapercebidos algumas vezes, porque às vezes nós nos permitimos a isso. Ah, Manuela, mas como que eu fico esquecida? Vou falar de mim, irmãos. Fico esquecida quando eu esqueço de estar buscando o Senhor em oração. Fico esquecida quando eu temo diante de uma situação e acho que Ele não vai me ajudar. Isso sou eu, não é Ele. Aí Ele olha para Manuela e fala assim: Manuela, é eu que te sustento. Lembra disso? Dei o meu filho por amor de ti. Lembra disso? Manuela, meu filho unigênito morreu para te salvar. Glória a Deus. Manuela, não temas, porque eu estou contigo. Sim, Deus. Eu estou contigo, eu te sustento e te conduzo. Não vai te faltar nada. Mesmo que esteja triste, eu te sustento. Eu te sustento. Mesmo que esteja cansado, eu te sustento. Eu te levo. Eu te conduzo. O poder está em minhas mãos. Não nas tuas, mas na mão do Senhor. É que Ele vai na nossa frente. Apenas, Manuela, vai lá em Efésios, capítulo 6, e se reveste com as armaduras que eu te dei. Porque eu sou o general. Glória a Deus. O Senhor é o general que está na nossa vida. Sim, Deus. Somos soldados. E muitas vezes, mesmo que estamos feridos, é somente declarar diante dele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Sei que Tu és o general e que vai na minha frente, Deus. É Ele que abre as portas. É Ele que abre as portas. As trancas e ferrolhos. É o Senhor. Somente é o Senhor. E mais ninguém. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. O meu Emmanuel. O meu Emmanuel. Ele é o nosso Emmanuel. Ele é nosso. Ele é nosso. Nosso Emmanuel, Deus conosco. Aleluia, Senhor, eu confio em Ti a cada dia, Senhor. Porque a cada dia o Senhor me concede novas experiências. A cada dia são novas coisas, novos momentos. E não há um dia sequer que seja igual. Mas uma certeza eu tenho, que a cada dia o Senhor é quem me sustenta. É o Senhor que está ao meu lado, onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá. É o Senhor que está comigo. E
alguns momentos nós pensamos que nós estamos sozinhos, mas não estamos em nenhum momento. Podemos até achar, mas é o Senhor que está conosco todos os momentos. Amém? Creia nisso, tenha certeza. Certeza, ainda que o inimigo das nossas almas tente te falar ao contrário, não permita, porque o Senhor está conosco todos os momentos. Todos os momentos. Aleluia. A liberdade que escraviza, que é o tema que nós temos trabalhado, eu falei no domingo passado a respeito de que o que era liberdade, trouxe todas as definições. Falar de todas é errado, porque há outras mais. Mas eu falei sobre 3 linhas com respeito tipos de liberdade, que era ser livre de, é se achar livre das restrições. Estabelecem-se restrições e não se obedece. Ser livre para fazer o que eu quero fazer. Harry Nowen, ele faz uma declaração muito fantástica quando ele diz que eu sou responsável por aquilo que eu não faço. E quando a gente olha isso na visão da sociologia ou da psicologia, vai muito mais além daquilo que você estabelece como que o teu não é definitivo e o teu não te faz responsável por aquilo que você já declarou não. Mas na perspectiva ampla da liberdade, você é responsável pelo teu não. Então, ser livre para dizer não, para fazer o que eu quero fazer, ou ser livre para ser. Agora, ser livre para ser escravo da tua liberdade, e a proposta da mensagem de domingo passado foi ser livre para ser uma liberdade, não apenas pelo fazer o que queremos, mas para sermos quem temos que ser, segundo aquele que determinou como devemos ser e como seremos. A liberdade que Cristo nos dá é uma das manifestações da graça dele. A graça é um favor imerecido. Essa liberdade nós não merecíamos porque nós pecamos. E como o pecado, todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus. O pecado me destitui da graça. Se me destitui da graça, eu não estou livre quando eu estou em pecado. Eu não sou livre, eu sou escravo de. Eu sou escravo do. Mas a graça vem, favor imerecido. E na graça eu preciso compreender algo muito eficaz nela. Que toda ofensa requer ou exige um sacrifício. Toda ofensa requer. Ela exige um sacrifício. Eu pequei, destituído. Mas o dom gratuito de Deus, o sacrifício vicário de Cristo, foi exigido em função do meu pecado, da minha escravidão ao pecado, da ausência de liberdade, do meu ser, que foi criado imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus condiz ao caráter. Caráter. Moral. O atributo de Deus. Eu, sexta-feira, fui convidado por uma das nossas igrejas. Eu participei. Fui o convidado especial de uma live da nossa igreja de Cambuí, Minas Gerais.
E eu falei a respeito exatamente da existência de Deus. E falando a respeito dos atributos imutáveis e os mutáveis. E a imutabilidade de Deus é difícil de ser compreendida para nós, porque Ele foi e Ele sempre será o mesmo. Não me venha, meu irmão e minha irmã, que nós estamos vivendo um novo evangelho, porque hoje as pessoas estudam, as pessoas se preparam. Se a sua preparação, se o seu estudo e tudo que você agarrou com confiança e com certeza de que é o teu modus operandi de vida, então vá servir a quem estabeleceu esse modus operandi. Porque quem estabeleceu o modus operandi da igreja cristã e da cristandade foi Cristo. Não foi nenhum outro. Foi a palavra de Deus. Alguém postou muito interessante essa semana, e é um amigo, não é daqui da igreja, não. Ele postou uma figura muito linda de Jesus. Um boneco, né? Uma pintura de que Jesus estava com o pão e o peixe para alimentar a multidão. E nós estamos vivendo uma geração tão chata, mas tão chata, porque é a geração do mimimi, a geração de que eu tenho direito, mas não tenho deveres. E nessa figura eu achei fantástico, porque Jesus oferecendo a eles pão e peixe, no meio da multidão, que seria a multidão de hoje, falou, mas esse peixe não está contaminado por mercúrio que foram lançados nas águas? E esse pão tem glúten? É bem por aí, irmãos, que nós estamos vivendo hoje. Você aceita o Evangelho de Cristo, você aceita a palavra de Deus, você aceita, mas depois você começa, bom, isso não trata comigo, aqui o senhor não entra, aqui você não fala, aqui você não mexe, porque você recebe uma palavra de liberdade, não dita pela Bíblia, mas interpretada por alguém que distorce a Bíblia, que Deus quer só o teu coração. É disso que Ele está interessado, porque é só o teu coração. O restante você faz dele o que você bem quer. Aí você rouba, mente, prostitui, adultera, pinta e borda. Deus só quer o coração. Mas a palavra de Deus diz que, no sentido de coração, que diz que guarde o vosso coração, porque dele que procede as saídas da vida, ele está falando um sentido, inclusive, da sua volição, das suas vontades, dos seus desejos, das suas escolhas. Ele está falando a respeito disso. E quando ele fala a respeito disso, meu querido e minha querida, o teu coração é que dá ordem para a tua mão tomar aquilo que não é teu. O teu coração é que dá ordem para você usar os teus pés e caminhar para onde você caminha. É o teu coração que dá ordem para que você faça o que você quer com o seu corpo. É o teu coração que dá ordem para que você faça as suas escolhas. E aí você se torna escravo das tuas escolhas, refém das tuas escolhas. E quando você se torna escravo e refém das suas escolhas, a vida tua é uma vida de desgraça. É uma vida caótica. É uma vida de que você, quando desperta, no dia que você recebeu uma noite de descanso, você fala, o que eu vou fazer? Tenho que enfrentar mais tudo isso, enfrentar aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não quero, aquilo que eu não me submeto, aquilo que... Porque você não chegou no mundo para estabelecer um mundo novo, o mundo já estava estabelecido. Então veja bem, toda ofensa requer ou exige um sacrifício. O perdão da ofensa é o sacrifício. Desde o princípio é assim, entramos no mundo onde um sistema já está implantado,
e você vem para a vida onde tudo já está estabelecido. Aí Israel queria, nós já fomos para o Egito, já conhecemos agora o Egito. Antes nós só estávamos fundamentados naquilo que os nossos patriarcas estabeleceram, né? Abraão, Isaac, Jacó, eles estabeleceram. Mas agora, agora chegou a interpretação da ideologia. E o Egito nos fez entender ideologia. E o Egito abriu os nossos olhos. O Egito te escravizou, ele não abriu os teus olhos. O Egito te escravizou, ele não abriu os seus olhos. Mas o Senhor, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, vai lá, resgata Israel, levanta um Moisés. E é engraçado que aquele que o Senhor usa para ser o resgatador, ele também é inquirido. Porque quando Moisés se apresenta, alguns dos chegaram para ele, mas quem foi que te instituiu Senhor sobre nós? É interessante isso, irmãos, porque nós estamos aí para chegar a um pleito na próxima semana. Eu falei para os irmãos que essa semana eu estaria com alguns que fui convidado. Estive, escutei uma série de coisas e continuo achando a política é suja. Só Deus para fazer alguma coisa mudar e caminhar diferente. Mas ele tem os seus José, sim. Eles têm os José do Egito estabelecido. Às vezes somos obrigados a nos submeter às escolhas de outros, porque nós estamos num cenário em que se domina a democracia e a maioria vence. Mas igreja não é assim. Igreja não é democracia. Igreja é teocracia. Quer você aceite ou não. E a teocracia é essa. E se você foge da moral da palavra, é preciso a justiça da palavra ser estabelecida. Não tem como. Não tem como. Existem duas óticas para a graça. Existe a ótica humana e a ótica divina. Existem essas duas óticas. E eu quero que você entenda uma coisa. Todos nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Amém? Agora recebemos Jesus como Senhor e Salvador, Satanás não existe mais. Amém? Amém não. É agora que o bicho se manifesta. Ou na verdade é agora que você começa a perceber que ele se manifesta, ele faz, ele dirige, ele coloca vontades em você. Aí ele faz a festa porque você tomou a decisão de seguir Jesus. E a ideia de Satanás é mantermos destituídos dessa graça e destituídos dessa liberdade que Deus nos deu. E como é que ele também atribui a você depois, no livre-arbítrio, ele atribui a você a decisão, mas é simplesmente algo maquiado. Porque ele quer que você tome a decisão em favor dele. E como é que você toma a decisão em favor dele? Você passa a culpar Deus pelas situações. Porque Deus poderia ter nos tirado dessa pandemia. Porque Deus poderia ter me livrado
na minha escolha. Eu não deveria ter escolhido esse, ou escolhido essa, ou escolhido essa igreja, ou escolhido esse caminho, ou escolhido isso. Eu não deveria. Então você começa a culpar a Deus. E essa culpa que você tira de cima de si e passa a outra, chama-se a ideologia da transferência. A ideologia da transferência é a coisa mais tacanha e a maior artimanha de Satanás para manter você escravo, mesmo depois de que você falou, aceitei Jesus, sou livre. Então, a ideologia da transferência, eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. O culpado é o sistema. O culpado é a organização. O culpado é o meu pastor. O culpado é meu pai e minha mãe. Eu não tenho culpa. Eu olho para as duas cachorras que eu tenho em casa. Lá vem eu. Que é a Pandora e a Laila. No feriado agora nós passamos o dia com um amigo. E elas percebem quando sai a família inteira. E elas ficam bronqueadas com isso. A mais velha, que é a Pandora, a perdigueira, nossa, ela é... A Laila, ela... Eu já estou fazendo confusão. Tem hora que eu chamo a Márcia de Damares e a Damares de Márcia e essa bicha, ela fica assim, bem atrapalhada e bem invocada. E ela influencia a outra. E a outra é uma cachorra inteligente, ordeira, ela influencia. E aí a gente chega, o tapete que estava na porta da cozinha, porque elas não entram em casa, mas quem conhece a nossa casa sabe que nós temos o tapete na porta da sala aqui. Na garagem temos um outro tapete lá. Elas pegam e arrastam lá para frente. Aí ela não pega só, ela pega um outro pano de chão que está lá. E a gente percebe que faz isso por bronca. Mas na hora em que a gente chega e fala, quem é que fez isso? Abaixa a cabeça, como coisa que não é, e olha para a outra. E sai. A outra que não fez, que é a mais inteligente, que não fez, ela continua abanando o rabinho e porque não é com ela, mas a outra quer jogar a culpa nela. É a ideologia da transferência até nos animais, quanto mais no ser humano. Eu falei que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Somos responsáveis. E quando você maximiza a soberania de Deus, a ponto de que ele se torna teu escravo, que ele é teu serviçal. Por que é que ele permitiu isto? Como o barro tivesse direito de falar para o oleiro, não me faça assim. Por que é que me permitiu isto? Ainda dentro da visão humana da graça, eu nasci puro, sem dívida, sem pecado, sem ofensa. Eu sou um anjinho, só a coisinha mais boa do mundo. Nasceu anjinho, cresceu anjinho e continua anjinho. Não faz absolutamente nada. A parte divina, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E John Piper faz um comentário a respeito deste versículo de Paulo. Ele diz, destituídos porque nenhum de nós confiou e estimou a Deus como deveríamos. Destituídos porque nenhum de nós confiou e estimou a Deus como deveríamos. Nós não ficamos satisfeitos com a sua grandeza e não andamos em seus caminhos.
a grandiosidade dele, os caminhos altos dele, nós não andamos. E aí rastejamos como lagarta, mas queremos o direito da excelsidade, o direito da grandeza, o que o caminho alto traz. Nós precisamos entender o seguinte, que Ele não esperou que nós andássemos nesse caminho alto. Ele nos concedeu a graça e nos salvou. Mas quando Ele nos concedeu a graça e nos salvou, aí Ele trouxe mandamentos, estatutos, ordenanças. E é por aí que nós precisamos viver. É assim que nós precisamos caminhar. Queridos, eu tenho por costume preparar a mensagem na semana que eu vou pregar. Mas é lógico, eu tenho um monte de coisa na cabeça em cima de temas, porque eu vou pensando. E quando o pastor Elias falou isso ontem para mim, eu falei, eu estava vendo um filme com a pastora e com a Damares, eu falei, eu tenho que ministrar amanhã. E já era quase 10 da noite. Aí eles falaram, então você não dorme essa noite e estuda, né? Não foi isso que elas falaram. Elas falaram, você sabe então o que você tem que fazer. E eu logo já fui tomar banho, e quando eu fui tomar banho para dormir, eu já começo a pensar. E aí o Espírito vai me levando. E aí eu escrevi um monte de coisa. Não vou falar tudo, porque se eu falar tudo, nós já é 11h15, 11h05, daqui a pouco eu atravesso o teu horário. Mas eu quero trabalhar um pouco a respeito dessas escolhas. Somos Igreja Cristo Centro. Nos movemos nos 5 ministérios. Nos movemos nos 5 ministérios. Nós não somos uma igreja pastoral. Mas por não ser uma igreja pastoral, não faz ela ser uma igreja sem pastor. Na interpretação de que um é o pastor oficial, geral, não somos. Nós nos movemos nos 5 ministérios: apóstolo, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Nos movemos nos 5 ministérios. Diante disso, nós estabelecemos um discipulado. Hoje tem um grupo que deve começar discipulado hoje, não é isso? Um grupo começa discipulado hoje. E eu quero que você, que ao entrar a uma sala de discipulado, entenda que a igreja estabeleceu as pessoas, porque a igreja, ou o corpo diretivo da igreja, o corpo de obreiros da igreja, já viu os dons e as manifestações nas pessoas as quais são escolhidas para ministrar. Aí você não tem a prerrogativa, eu não quero ser discipulado por esse, eu quero ser por aquele. Você não tem direito a isso, isso não é a liberdade sua. Porque você fez a escolha. E aquilo que você escolheu, estabelece. Nós somos uma igreja que tem discipulado. Nós somos uma igreja que manifesta libertação. Manifesta, prega, crê. O apóstolo maior nosso, o apóstolo Dario, dia 3 de novembro começa uma escola. Ele já passou, eu já conversei com os pastores. E vai ser dada a nós. Vai ter 2 dias no mês que vamos participar disto, a respeito de fundamentos da libertação. Eu conversava ainda com o apóstolo Rubens nessa reunião que estive e falando que eu já tenho, nem todos os pastores vão para a área,
da libertação e não, nem por isso eles deixam de ser, nem por isso eles deixam de crer, eles creem, vivem isso. Quem manifesta isso aqui na igreja é a pastora Renatinha e sou eu que ministramos libertação. É a igreja escolhida. Você instituiu, você escolheu, você estabeleceu. Agora entenda uma coisa, a liberdade, quando ela é mal interpretada, que era o caso dos Gálatas, e também da geração atual, cria duas situações. O legalismo e o ativismo. A liberdade cria isto. O legalismo e o ativismo. E para o mal interpretador, o legalismo é obedecido de uma forma que a prática da lei é a liberdade. Que é a prática. E a prática se torna mais forte que o Espírito. Porque a liberdade que Cristo nos deu manifestou o Espírito dele em nós. Trouxe a pessoa do Espírito Santo, do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Eu gostaria que você abrisse em 2 Coríntios, no capítulo 2, e acompanhasse comigo esta leitura. Amém? 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 14 em diante. O caráter e os frutos do ministério de Paulo. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Paulo, falando. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Amém, amados? Nos que se salvam e também nos que se perdem. Nos que se salvam e também nos que se perdem. Para eles, ou para estes, os que se perdem, certamente cheiro de morte, para a morte. Mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para essas coisas, morte e vida, quem é idôneo? Diz Paulo. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Ele vai falando da vida. Aí ele diz, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. O qual nos fez também capazes de ser ministros
do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Preste atenção no legalismo e no ativismo. Eu vou detalhar algumas coisas mais. A letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés. Não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era uma glória transitória, mas estava presente lá no líder que Deus colocou diante de Israel. Agora, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Como é que esse ministério vai ter liberdade para trabalhar em mim e em você? Quando você, salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, vivendo a liberdade com que Cristo nos libertou, não se sujeitar à escravidão da letra, da tua interpretação. Porque, meus queridos, dentro do legalismo e ativismo, quando você busca a letra e interpreta a letra ao seu bel prazer, você cria uma outra síndrome na tua vida. E alguns aqui vão lembrar um pouquinho de Caio Fábio. Na época que o camarada falava para os crentes. Síndrome de Gabriela. Porque dentro dessa esperança de interpretar como você interpreta, e você refuta o que já está estabelecido, você, dentro da liberdade com que você assumiu, você se posiciona na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela. Lembra da musiquinha de Jorge Amado, do poema de Jorge Amado? Esse é o meu jeito, é assim que eu sou. Ué, Cristo não te libertou desse teu jeito? Cristo não te salvou? Cristo não mudou a tua vida? Jesus Cristo não entrou no teu viver? Jesus Cristo não está tendo liberdade de agir em você? O Espírito dele, que é santo, não te faz submisso? Caminha um pouquinho mais. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras, o verso 7, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O ministério da justiça de Deus. Uma das interpretações do apóstolo Norman, que escreveu todo o manual nosso como Igreja Cristã de Libertação, é que a libertação é pão para os filhos. Pão para os filhos. Agora, quando você não se considera filho, aí não tem mesmo pão para ti. Mas a libertação é pão para os filhos. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se é o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Você tem medo de olhar para a pureza?
Você tem medo de olhar para Cristo. Você tem medo de olhar para a santidade. Você tem medo de olhar para a palavra. Então você coloca um véu. E o véu é aquilo que você estabelece como liberdade. Porque você não quer enxergar a glória manifesta na palavra, a glória manifesta do Espírito. Em nome do Senhor Jesus, arranca o véu. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou! O véu se rasgou! Repetindo, e não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Onde está Israel hoje? Ele está aguardando ainda, porque há a promessa e Deus não muda a sua promessa. O remanescente será salvo. Mas aquele que hoje, mesmo sendo judeu, reconhece na pessoa de Jesus Cristo que o véu, a glória que era transitória, agora foi passada na pessoa de Jesus Cristo pelo Espírito Santo de Deus, está livre também da condenação. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Mas não a liberdade que você estabelece, a liberdade do Espírito, a liberdade do Senhor. Mas todos nós, veja bem como é que Paulo faz essa interpretação. E é isto que nós precisamos entender. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Transformados. O caminho é para cima. O caminho não é, eu entendo assim e vou ficar assim. O caminho é transformado. O caminho é maximizado. O caminho é de glória em glória, de entendimento em entendimento, de conhecimento em conhecimento. E você vai sendo transformado, e Deus vai trabalhando, e Deus vai te mudando, e Deus vai fazendo de você glória. E aí você também começa a ser glória para os outros, e os outros começam a ver em você: eu quero dessa glória, eu quero desse Deus, eu quero desse Jesus. Entenda uma coisa, meu irmão e minha irmã, a tua interpretação não pode ser mais forte do que o Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus é muito clara, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Para isso o Senhor estabeleceu a igreja, que Ele tinha escondido no coração dele e manifestou. Aí logo após a ascensão a igreja caminhou. Porque a sinagoga não funcionou. A igreja que triunfou. É a igreja que é lavada. É a igreja que é comprada. E é pelo sangue do Cordeiro. O problema do legalismo é este: é dar força à letra. Mas não é ao espírito da letra, mas à letra.
você se trava no antigo. Você se trava com o véu ainda diante de você. Você se trava. E Paulo desvenda isso nessa carta de Coríntios. Para nós. E nos faz entender que as coisas vão um pouco mais além. E esse pouco mais além é muito além. Por isso que no 4 ele começa a trazer que Jesus Cristo é o único assunto do ministério. É o único assunto. E quando Jesus entra na sinagoga para estabelecer na sinagoga, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu, me estabeleceu, me elegeu. Começa a entender isto. Começa a entender isto. Porque você pensa que a unção só se refere àquele que vai ser sacerdote, àquele que vai ser... Não. É a todos. Aonde o Senhor te estabeleceu, Ele te ungiu, Ele te separou, e você pensa que foi a tua escolha. Por isso que às vezes brigamos com as nossas escolhas. Defendemos as nossas escolhas no âmbito da nossa interpretação, não do âmbito daquele que te ungiu e te levou a escolher. Você o faz. Eu quero encerrar, queridos. Eu não sei se hoje eu preguei batista ou presbiteriano, que falaram para mim que eu era batista domingo passado. Mas eu quero encerrar da seguinte forma. O legalismo me destrona da graça e me destrói da glória. O ativismo me faz um sepulcro caiado, um fariseu. Porque quando Jesus chamou os fariseus e os escribas de sepulcro caiado, era porque eles cumpriam tudo, mas o coração era rapina, o coração era angústia, o coração era podridão. Por essa razão, o Senhor chamou de sepulcro caiado. Não venha para a igreja simplesmente para cumprir um rito. Venha para a igreja para adorar o Senhor. Não venha para a oração simplesmente porque pegaram no meu pé, eu tenho que estar na oração. Continue sendo o displicente até você se converter, e aí você vem para a oração para orar mesmo, para estar em contato com o Senhor. Preste atenção nisso, meu querido e minha querida. Libertos em Cristo Jesus, há prazer de congregar, há prazer de ouvir, há prazer de cantar, há prazer de dançar, há prazer de bater palma. Liberto em Cristo Jesus. Eu estou com um CD. Nessa semana eu não estou tirando ele dos momentos que eu estou com a Journey, né? Eu rodo com ela e eu estou escutando. E é um CD gravado por um dos grandes ministros de adoração que esse mundo recebeu, Marcos Witt. E esse CD foi gravado no comecinho de 2000, lá no Chile. E eu ainda comentava com a Damares agora pela manhã, quando eu a trouxe,
a qualidade da ministração desse homem de Deus. E esse CD foi me fazendo lembrar de por onde Deus permitiu que eu andasse, porque eu passei a ouvir Marcos Witt depois que eu conheci a Argentina pela primeira vez em 1984, foi que nós fomos lá. Não, perdão. 84. 87. Eu conheci de lá porque, como era um ministro de fala espanhola, mas eu comecei a escutar ele desde lá e vendo igrejas manifestando a adoração. E hoje eu vendo aqueles que o Senhor trouxeram para ser ministros de adoração conosco hoje. E vendo a Manu nossa, ela tem uma quedinha para nossa irmãzinha lá de Belo Horizonte, a Nívia Soares, e aquela mulher é abençoadíssima. É gente que a gente precisa imitar, é gente que a gente precisa estar grudado mesmo, porque é gente de Jesus, irmãos. Marcos Witt é gente de Jesus, tem muita gente boa aí, de Jesus, fazendo a obra, escrevendo hinos, trazendo palavras que nos faz refletir para ser a glória que em nós é manifestada por Cristo Jesus. Eu escutando Marcos Witt, eu lembrava inclusive de homens que o Senhor permitiu que passassem por aqui, e palavras proféticas que passaram por aqui. Eu lembrei de Oswaldo Raul Marino, que o Senhor recolheu, aquele argentino amigo meu, Mário Milano, que o Senhor, Júlio Torres, argentinos que o Senhor trouxe aqui para ministrar para nós. Eu lembrei de pastor Roberto Torres, lá da Espanha, que o Senhor trouxe aqui. Eu lembrei de Sherlock de Souza, eu lembrei de Manuel de Santana, eu lembrei de um outro pastor português, Manuel, que foi logo nós tínhamos ainda o salãozinho, que homens que o Senhor trouxe a esse lugar. Eu lembrei de Sérgio Murilo, mais recente, mas eu lembrei de Sérgio Pérez, que era um agente de viagem nosso, pastor também, um grego que veio aqui, ministrou. Aí eu lembrei de Davi, de o pastor Davi, que a Fernanda trouxe aqui várias vezes para ministrar, e fui lembrando. Por que tudo isto? Pelo cuidado de Deus, firmar e fundamentar a sua palavra na minha vida e na tua vida. Cuidado com a palavra. E aí o Senhor traz autoridade sobre as nossas vidas. Não resta dúvida, eu lembrei de meu pai, enquanto o presidente da Manaim, autoridade sobre a minha vida. Lembrei daqueles que formavam o presbitério da Manaim, autoridade sobre essa igreja, sobre esta vida, até que eles acharam que nós não deveríamos mais caminhar com eles, e foi decisão deles, e deu a liberdade, e nós caminhamos. E aí o Senhor não permitiu que caminhássemos só, o Senhor trouxe apóstolo Rubens para nós, trouxe Cristo Santo para nós, e caminhamos desde 2002 debaixo dessa cobertura. Vai há 20 anos agora. Há 20 anos nós estamos caminhando. Na verdade não foi 2002, foi 2001 que ele esteve aqui. Então, meu querido e minha querida, você não é mais do jeito que você se encontrou com Jesus. Houve mudanças na tua vida. Houve mudanças na tua vida. Mudanças no seu comportamento. Porque você foi recebendo a palavra, aceitando a palavra, recebendo as autoridades que o Senhor ia estabelecendo sobre a sua vida. Você foi inclusive se acertando com autoridades da sua vida. Foi se acertando. Quantos filhos que foram ministrados aqui, que tinham debilidades e dificuldades com o pai biológico, e foi com o pai, e se reconciliou e se acertou com o pai, porque foi recebendo a palavra de Deus, foi deixando que a palavra fosse estruturando e te libertando das amarras que a escravidão do pecado te colocou. Eu termino, Gálatas, capítulo 5,
Amém? Capítulo 5 de Gálatas. Esta é a recomendação de Paulo. E é a minha recomendação como seu pastor. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Não torne a se meter debaixo daquilo que já foi arrancado, retirado da tua vida. O velho homem já ficou para trás. Eis que tudo se fez novo. Tudo novo se fez. Então, firme meu irmão, firme minha irmã, naquilo que o Senhor te deu. Ele é a nossa alegria, Ele é o nosso Salvador, Ele é o amado da nossa alma. Ele é tudo para mim. Hoje é lógico, com toda a dificuldade que nós temos, e que é estabelecido que tudo precisa ser ensaiado, precisa ser preparado. Eu queria terminar o culto com você de pé. Eu não sei se os músicos acompanham, mas eu quero cantar isto. Eu lembro de um ministro de louvor muito amigo e que também ministrou aqui. E ele cantava isso com toda ousadia e com todo gozo. Ele é tudo para mim. Lembra deste hino? Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. A Ele todo louvor, toda honra e toda glória. Todo louvor, toda honra e toda glória. O que seria de nós, Senhor Jesus? O que seria de nós, Senhor Jesus, se não foras tu? Se não for o teu sacrifício? Oh Deus, oh Deus, o perdão que chegou até nós exigiu um sacrifício e o Senhor se ofereceu em sacrifício. Por isso vivemos debaixo da tua glória.